Mas eu vou deixar um desafio claro, eu deixei na minha live, eu vou deixar aqui no antagonista, fica tudo combinado, podemos fazer inclusive no antagonista. O Flávio vai, a gente vai aí na sede do antagonista, eu abro para vocês, todos os doadores nossos, abro assim a conta, o extrato de todo mundo que doou para o Partido Missão. Já que ele acha que teve alguma doação estranha dessa refinaria, abro tudo. E aí eu peço para ele levar também as contas da Copenhagen dele, dos dados dos gabinetes dele, e a conta lá dele que recebia estranhamente dinheiro oriundo dos próprios membros do gabinete, e faz todo mundo aí, ó, no antagonista, na boa, na paz. A entrevista de hoje aqui do Papo Antagonista é com um dos fundadores do MBL, presidente do partido Missão, Renan Santos. Renan, muito boa noite para você, tudo bem? Tudo ótimo, uma honra estar com vocês, sempre é um prazer estar aqui no antagonista. Ô Renan, eu fui ao festival do MBL, nós já falamos, eu falei disso aqui, o Wilsinho Pedroso também falou do festival. Você está no meio de uma transição entre um movimento e um partido sem fundo eleitoral. O que vai ser a eleição do Missão esse ano? Já estão me corrigindo que não é uma missão, é a missão. Como é que fala? É menino, é menina ou é menine o seu partido? Menina. É menina, é uma mocinha. A missão. É a mocinha. Então, o que você vai fazer na eleição desse ano, Renan, sem fundo partidário, na prática? Igual no processo de montagem do partido, a gente vai compensar a ausência de recursos com tecnologia, trabalho e militância. Então, naturalmente a gente sabe que o modelo eleitoral brasileiro, em termos clássicos, né, se a gente vai falar o modelo de eleição como os caras do Centrão usam, eles usam muito dinheiro, esse dinheiro é usado para comprar apoios, lideranças que eles chamam, às vezes é um pastor que você compra, às vezes vai ser até um cantor, tem uns caras que compram um cantor, mas você comprar líderes comunitários em geral, e aí esses caras vão militar por você e você, né, vai amealhando os votos com eles. Esse não será, nunca foi na verdade nosso modelo, é um modelo de ativação de pessoas que acreditam nas causas, e aí a gente vai ter que construir uma espécie de um exército de candidatos, a gente está falando de quase coisa de 2.000 candidatos, né, tanto para deputado federal quanto para deputado estadual, e aí treinar as pessoas, oferecer instrumentos de tecnologia que elas possam se gestionar em termos de campanha sem gastar muito, né, então ter, por exemplo, uma contabilidade boa à disposição, automatizada, um jurídico automatizado, uma espécie de um funil de conversão, um CRM toda à disposição, e aí ter esses instrumentos de tecnologia com muita inteligência aplicada, que vai compensar a ausência desse dinheiro bruto. Então, ir para uma eleição sem dinheiro, que é o caso, só através de muita inteligência e muito trabalho, e, enfim, a gente vai varar, a gente vara as noites e vai virar o ano trabalhando nisso. Essa coisa que você está falando do CRM, que é um ativo importante na geração de qualidade de leads, que, na verdade, é o que vocês têm que chegar falando para quem vocês querem recrutar para a campanha. Quantos por cento do mundo político e quantos por cento do eleitor entendem do que você está falando? Você tem uma estimativa? Porque eu fiz um teste, falar de qualidade de lead e de CRM no mundo político. Eles não sabem não o que é isso. Eles não sabem. É porque os políticos eles apostam o seguinte, né? Você imagina que uma chapa de deputado federal em São Paulo são 72 candidatos. Para 72 candidatos, os políticos naturalmente vão falar, olha, se eu estou num partido médio, eu posso fazer 4, 5 deputados. Logo, eles oferecem as principais vagas, as 6, 7 primeiras vagas para os grandes, e aí o resto eles preenchem. Eles preenchem, botam umas mulheres lá para cumprir a cota, botam uns caras para ficar na rabeira, uns vereadores pedidos pelo interior, e não olham para a campanha dessas pessoas. E essas pessoas, vamos dizer, fazem campanha meio largado, e é um modelo meio largado, é muito dinheiro os cabeças de chapa que vão puxar, e aí o resto largado. Trazer a ideia de CRM, de contato direto, de ter uma rotina de contato para a política, é qualificar o contato que o político tem com o eleitor, para fazer com que o eleitor e o político, dentro da lógica que os aproximou, estejam sempre tratando os mesmos temas, abordando novas campanhas no sentido positivo do termo, por exemplo, vamos baixar imposto aqui no meu município. Você fazer isso em escala com muitas pessoas significa que você vai engajar uma massa de pessoas ao redor do Brasil, você vai entender os anseios dela e vai oferecer políticas para resolver os problemas delas. A gente está muito, muito animado com isso. Duda. Renan, eu estava procurando aqui no livro amarelo de vocês. Vocês citam esse ativismo judicial do STF? Tem alguma solução para isso? O livro amarelo,
a gente coloca na parte de diagnóstico o problema que nós temos hoje, de problema institucional. Só que nós não entramos numa solução política para ele, porque se eu trouxer agora um tipo de solução política que vai se dar em termos estratégicos, é como se eu ficasse entregando o que nós vamos fazer, né? Entregar a tática do jogo antes do jogo começar. Mas na prática, naturalmente a gente defende que a gente tem um republicanismo restabelecido, a gente defende que a linha mestra da condução do STF tem que ser ligado a questões meramente constitucionais, ele não tem que ser um último tribunal. O foro privilegiado como existe não tem que mais ser mantido, porque ele mantém, vamos dizer, os parlamentares sob o julgo da Suprema Corte, não tem que ter decisões monocráticas, e na prática, se a gente olhar direitinho, todos esses temas já foram discutidos nas últimas duas legislaturas e simplesmente não passaram porque não houve vontade política ou os próprios governos cederam à vontade dos governantes em questão e os medos que eles tinham, como por exemplo o Bolsonaro e a questão dos votos monocráticos, das decisões monocráticas no STF. Então, são caminhos fáceis, em certa medida, para colocar eles no lugar. O problema é você fazer com que o parlamento tenha coragem de fazer esse enfrentamento. Me assusta, e eu acredito que assusta a todos, o medo que, por exemplo, o Senado tem em responder o Gilmar Mendes como precisa ser respondido. Porque o que o Gilmar Mendes fez foi, basicamente, rasgar a Constituição, né? Mas eles têm medo de até responder o óbvio, e quanto mais de entrar com essas políticas que precisam, vamos dizer, ser colocadas na mesa, como eu disse, políticas que recoloquem o STF no papel dele, e aí você vai precisar, naturalmente, e esse é o meu sentimento, de uma renovação muito forte, não só no Senado, mas na Câmara e na Presidência da República, com gente que não tenha rabo preso com a Suprema Corte. Porque o rabo preso com a Suprema Corte obriga, na prática, os políticos a cederem à Suprema Corte e não alterarem essa relação de forças. Aliás, essa decisão do Gilmar só existe porque o Congresso tinha tomado uma providência para não poder mais dar decisão assim, e o Bolsonaro foi lá e não sancionou e vetou. Então, assim, o Gilmar Mendes só fez o que ele fez hoje graças ao Bolsonaro, que é o maior estrategista político que esse país já teve. Agora, Renan, uma coisa que eu não posso deixar de te perguntar, porque é o assunto da hora. E a história do Beraldo? Como é que você ficou sabendo? Qual é a posição do MBL? Tem muita gente comentando que ele se orgulhava de ser um dos maiores doadores do Missão. Isso tem alguma coisa a ver? Como é que vocês estão lidando? O que você tem para dizer sobre isso? Eu fico muito chateado com o que aconteceu com o Beraldo, né? O Beraldo não apenas é um quadro nosso, uma pessoa que já participou das eleições de 2022 com a gente, mas ele era um amigo. Uma vez eu já comentei também que o Beraldo é um dos maiores doadores de pessoa física. Na verdade, só pessoas físicas podem doar, né? Mas eu coloco doações de pessoa física como uma das fontes de entrada de recursos para o Partido Missão, e existem também a venda de produto, que foi, de longe, a principal fonte de recursos para a missão. Não só a venda do livro amarelo, que dá coisa de 50%, só o livro amarelo dos recursos que entraram, mas de produtos e as doações pequenininhas. Mas de pessoa física, o Beraldo foi um dos maiores doadores, sim. E pra gente isso foi extremamente triste, foi extremamente chateante. Naturalmente, a gente sabia que ele trabalhava com refinaria, trabalhava com petróleo. Ele sempre foi um cara que trabalhava nessa área de óleo e gás e na área de recuperação de empresas. Sabia, assim, de maneira, vamos dizer, meio solta. Ok, tem a empresa dele, que ele trabalhava nos Estados Unidos, que é uma... Eu nem sei o nome da refinaria em si, mas é uma refinaria nos Estados Unidos. E sabia, de maneira solta, dessa empresa aí do Brasil, essa Refit, que foi alvo recentemente dessas investigações. Eu volto a colocar investigações corretas sobre ele. Ele, no caso, a empresa, não o Beraldo. Aí, quando houve a operação, a gente ficou assustado e falou: Beraldo, o que está acontecendo? Ele falou: Renan, estão investigando o complexo todo, aparentemente estão procurando vínculos entre a empresa nos Estados Unidos e a empresa no Brasil, entre eu e a empresa no Brasil, que é o grande alvo da investigação, e eu vou contribuir. Só que para isso eu vou ter que sair tanto do MBL quanto da Jovem Pan, e é um caminho natural, e eu acho que ele tem que fazer. Eu espero de verdade que não haja nenhum vínculo operacional entre as coisas que aconteceram nessa empresa aqui e ele. Torço para que ele seja inocentado. Se não for, aí ele já está afastado, mas eu fico de fato chateado de verdade. Kertzmann tem pergunta? Boa noite, Renan, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Vamos falar de Minas, Sô? Uma missão que tem um partido novo, eu sei que tem muita coisa para vocês resolverem, deliberarem, mas vocês têm aspirações grandes, nacionais, presidenciais. Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, é um dos estados mais influentes politicamente falando para a construção de qualquer candidatura. Como é que vocês pretendem atuar ano que vem aqui? Vocês pretendem ter candidatura própria ao governo do estado? E se não tiverem, a quem vocês pretendem apoiar? A gente está adotando uma política de ter candidatos ao governo em todas as principais cidades, todos os principais estados do Brasil.
E não vai ser diferente em Minas Gerais. Naturalmente, se um quadro que nós montarmos e colocarmos para a candidatura a governo não for suficiente, no sentido eleitoral mesmo, de desempenho, ou do ponto de vista técnico, né, não conseguir levar à frente a agenda, aí talvez a gente não tenha. Né? Eu acho que Minas Gerais, eu vou falar sobre a contribuição da missão em Minas, deveria ter uma pessoa nossa com uma visão de mundo como a nossa, especialmente no enfrentamento aos problemas fiscais, que em Minas são gigantescos, problemas de infraestrutura. A gente sabe, por exemplo, que a malha rodoviária de Minas Gerais é absolutamente desastrosa, isso atrapalha o escoamento de produtos. Existem muitos municípios em Minas, é muito município, portanto é muito prefeito, é muita emenda rodando para lá e para cá, é muito pouca eficiência, especialmente na região norte de Minas, e isso precisa ser endereçado não só pelo governador, mas por um eventual presidente da República que olhe para essa questão em Minas. Agora, dito isso, tem um problema assim, gigantesco que permeia tudo isso, que como é que pode Minas, com todos esses problemas, inclusive com a invasão agora do PCC, que tá rolando de baixo para cima, pegou especialmente a partir do Triângulo, Minas tá querendo eleger um cara como Cleitinho, né? E aí você pega algumas pesquisas também, não sei se você chegou a ver isso, mas você pega, por exemplo, as camadas com maior escolaridade, dando uma votação interessante pro Cleitinho, uma intenção de voto interessante para ele. Isso me assusta muito. Eu acho que a construção de uma candidatura que livre Minas Gerais de um sujeito como esse é obrigatória. É uma questão de sobrevivência institucional do Estado de Minas Gerais. Porque senão a gente vai entrar nessa luva de pedreirização da política de tal maneira, tá, que vai ser, vamos dizer assim, um sistema de incentivo. Coloque as pessoas mais bizarras para fazer os vídeos mais bizarros, falando das coisas mais simplórias que todo mundo quer ouvir. Essas pessoas, numa posição legislativa, essas pessoas depois vão chegar numa posição no executivo, não vão administrar bem, aí, sei lá, o cara fala, beleza, não adianta eu votar em pessoas que dizem que vão mudar o Brasil, que são muito diferentes, são de fora da política, aí recolocam um cara do centrão e o jogo fica girando num ciclo sem fim de incompetência. Eu acho que a gente não pode ter a chance de, no momento em que as pessoas querem mudar em Minas, colocar um Cleitinho. Eu acho isso desesperador. Só complementando aqui, então, Madá, por favor, pegando o gancho na resposta do Renan, você está se posicionando claramente contra uma candidatura do senador Cleitinho. Obviamente, vocês não devem apoiar o candidato que vai caminhar com o presidente Lula, né? E o terceiro grande player que hoje está colocado, caso vocês não tenham candidatura própria, então a tendência seria apoiar a candidatura do vice-governador Matheus Simões? Eu já tive 2 vezes com o Matheus Simões, me pareceu um cara bacana. Naturalmente tem discordâncias das estratégias adotadas pelo Zema, especialmente no período em que o Bolsonaro era presidente, e com o endosso dele, e também ele foi do Partido Novo, né, e das posições que o Partido Novo adotou naquele período. Dito isso, não há absolutamente nenhuma conversa nossa institucional com ele ou com gente do grupo dele. Eu só penso que, dado que não queremos ter nem Cleitinho, nenhum candidato ligado ao lulismo, algo precisa ser feito. Espero que seja uma candidatura da missão, mas em última instância juntar forças com figuras políticas para evitar o desastre Cleitinho. Se isso for eventualmente apoiar o Simões, acho que é uma coisa para a gente deixar para o ano que vem. Mas de fato, assim, a gente teria que ter uma postura de responsabilidade. Não dá para deixar um estado como Minas na mão do Cleitinho. E uma coisa que eu não sei, desculpa, eu não sei se foi uma resposta muito de político, né? Eu tô meio parecendo politicão respondendo assim. Tem que voltar ao normal. Eu vou deixar o cabelo crescer. É o seguinte, já não tá dá quase pra Paulo Maluf. Eu vou fazer o diabo pra não botar esse cara lá. A minha sugestão é a seguinte: venha para Belo Horizonte, me avisa antes, a gente senta no boteco, toma uma cerveja, come torresmo, e você vai descer desse muro político, você vem pro chão da terra aqui. Chão da Savassi. Eu queria saber uma coisa. Como vocês vão fazer com uma questão importante na montagem de chapa, que é mulher? Eu já falei, aliás, para você várias vezes isso sobre o movimento. Você sabe que é uma questão minha. Eu milito por mulheres na política há 30 anos, tenho livro escrito sobre isso, e eu gosto muito de movimentos que tem mais mulheres, que não é o caso do MBL. Eu vejo poucas mulheres. Só que tem um desafio real. Você quer montar chapa em todo estado importante. São Paulo, eu não sei se o pessoal entende como funciona. São Paulo tem que lançar chapa com 75 candidatos. Para você ter 75, precisa ter 25 mulheres. Se você só tiver 20 mulheres, você tem que lançar 60. Você não pode lançar os 75. E como a chapa elege, dependendo da soma total de votos, quanto mais você diminui, menos gente você vai eleger. Então, 75, vamos dizer, você está pensando em eleger 3 deputados, você lançou com 60, vai eleger 1.
às vezes carregar o outro. Como que vocês estão fazendo para atrair mulheres que, num movimento, elas não são necessárias, mas, para ser um partido político, são fundamentais? Perfeito. Esse é o grande desafio não só do MBL, da missão, mas de todo mundo que faz o trabalho de política de direita jovem no mundo, né? Há uma divisão muito grande entre homem e mulher na geração Z, um pedaço da geração millennial, sobre ser muito à direita e ser muito à esquerda. As mulheres foram muito à esquerda, os homens estão indo muito à direita. Isso é uma divisão clássica que está acontecendo em todos os lugares, é uma divisão que ela nos afeta também. Tá? Então, não nego a existência do problema. Inclusive, saiu uma pesquisa agora da Atlas, em que eu figuro entre homens com 5,2% e entre mulheres 0,3%. Mas é natural porque o discurso político nosso, voltado a um universo mais jovem, de direita, ele vai ter um engajamento maior entre homens. A gente sabe da existência disso. Isso se difere um pouco da questão das candidaturas, porque a gente montou um programa de candidaturas e estamos dando atenção para mulheres candidatas. Mulheres costumam ter muito sucesso dentro da nossa organização. Por exemplo, por mais que a maior parte dos nossos militantes sejam homens, a gente elegeu muitas moças. A Amanda foi eleita vereadora em São Paulo, a Ju foi eleita vice-prefeita em Meridiano, a gente tem a Luana, que é vereadora no norte de Minas, em Chapada Gaúcha. Teve gente que bateu na trave, como a Monieri. Então, dentro da razão e proporção nossa, as mulheres conseguem performar muito bem. O que a gente precisa fazer é ter um programa muito focado nisso. A gente sabe que há uma questão no campo da direita, e você sofreu isso, de que mulheres sofrem ataques desproporcionalmente mais altos, e isso faz com que elas tendam a querer se afastar da política, especialmente de uma política de disputa como a nossa. Como a gente faz uma política muito de enfrentamento, as respostas que existem para as mulheres no nosso campo são muito pesadas, e isso afasta elas naturalmente. E aí você vai ver mulheres mais no centro ou mais à esquerda, né, e dificilmente elas na direita. Então, eu tenho certeza que a gente vai endereçar, até porque as pessoas que a gente está colocando no nosso programa de formação são moças que já entenderam o tamanho da bronca, o tamanho do problema. Mas, do ponto de vista de militância e até abertura de eleitorado, esse é o desafio nosso para o crescimento agora em 2026. Existe, acho que, uma mudança, porque o público de vocês com relação à mulher, no MBL, o cara que bate em mulher, ele é mais aquela militância, né, do cara que fala assim, não podemos ter mulheres em espaço de poder. O lugar da mulher não é no não sei o quê, papapá. É mais o coitado, é o frustrado. Quando vocês estavam com o Bolsonaro na última eleição, eu acho mais complicado, porque a abordagem dessa direita bolsonarista com mulheres, ela não é essa bobinha. Ela era uma de partir para ameaçar os seus filhos, botar gente para ir atrás de você na rua e mandar foto que te viu no não sei onde. Como aconteceu comigo, você sabe, eu saí da cobertura política porque eles iam na escola do meu filho. Era um negócio do outro mundo. E depois ainda consegui condenar os vagabundos, e eles inventaram uma história de que eles não eram bandidos vagabundos que ameaçam criança, que eles estavam sendo censurados e que eu era do inquérito do não sei o que lá. Então, acho que assim, também quando a direita se distancia do bolsonarismo, ela atrai mais mulheres. Porque eu acho que o bolsonarismo é uma força política que não respeita mulher nenhuma e, como vimos essa semana, não respeita nem a mulher do Bolsonaro, né? Bom, quem acompanhou os comentários no Twitter e no Instagram sobre a Michelle ali, vai perceber uma coisa muito pouco cristã, patriótica ali, da parte muito militante, né? Mas é o jogo ali. Eu sei o que eles fizeram também, eu sei o que minha irmã passou, eu sei que minha mãe passou, eu sei o que você passou e muitas outras pessoas. Eu sei o que a Amanda passou. Só digo que não é privilégio, vamos dizer, apenas do bolsonarismo. O uso da violência política contra mulheres é uma coisa que o petismo também ele vem utilizando bastante. Na verdade, eu vi coisas horrendas sendo ditas contra a Amanda por parte agora dessa nova geração de comunistas de redes sociais que tem aí. Então, é bem pesado. Agora surgiu uma geração... Gente, estou monopolizando aqui, vocês vão entrando, tá? Surgiu uma geração, eu acho, sobretudo de uns 2 anos para cá, de militância de esquerda, que é muito violenta, muito beligerante, masculinista, né? E que prega coisa do tipo assassinato de liberais. No mundo político, você circula nos 2 mundos, nesse de movimento, de internet, no mundo político. Eu não vejo no mundo político as pessoas conscientes do tamanho do crescimento desses perfis de esquerda, né?
Nem um pouco. E, na verdade, eu vou dar um exemplo. Quando a gente estava fazendo a coleta das assinaturas do Partido Missão, houve uma tentativa de assassinato contra 2 coletores nossos. Todo mundo sabe que os 2 militantes, eram 2 militantes antifa, a Polícia Civil fez um trabalho, já descobriu. Não só quem foi, as organizações que eles faziam parte. Eles eram muito próximos de uma turma de um partido que até hoje ninguém explica qual é a função dele no debate público, que é um P. Eles só ficam invadindo casa e dando porrada nos outros. E nada acontece, ninguém fica comentando como isso é um ataque à democracia, como isso é a formação de uma milícia, que é pior do que uma milícia digital, que é uma milícia urbana, de ataque e de uso sistemático de violência contra adversários, e há, nesse sentido, vamos dizer, uma leniência, e há uma leniência. E aí esses caras se sentem incentivados nas redes sociais, em todos os lugares, pregarem o que eles pregam, porque não há contra eles, vamos dizer, o mesmo peso da mão do judiciário que há contra os bolsonaristas. E a gente sabe o que os bolsonaristas fizeram, só que me parece que essa leniência que há, é uma leniência que ela foi construída ao longo dos últimos anos, vamos dizer, como uma quase preguiça institucional. É uma preguiça, tipo, eu já tô arrumando briga com o bolsonarismo, deixa esses outros sair. E não é, na prática o bolsonarismo passou, o bolsonarismo militante, que ficou na frente de quartel, e que aquelas coisas, aquilo acabou tudo. Aquelas pessoas, uma parte dessas pessoas estão presas, outra está desmobilizada. O que tem hoje é essa militância violenta, não só nas redes sociais, mas nas ruas, dos mesmos grupos, e eles estão se sentindo completamente autorizados a fazer isso. E olha, falou em bolsonarismo acabou, eu tenho um vídeo aqui, tem aí, produção? Tem um vídeo aqui que eu quero que você veja e comente, Renan. Você já deve ter visto esse vídeo, eu sei que você já comentou nas suas redes, mas eu quero que o público do Antagonista também veja uma entrevista que o Flávio Bolsonaro deu para o Igor do Flow. Vamos ver. O Renan Santos, que é o cara lá do MBL, do Partido Novo lá, que é o Missão, falando que ia te... Como é que é? Eu quero ver o filho corrupto deles no debate comigo. Flávio Bolsonaro, eu te aguardo. Eu quero acabar com a sua raça, Flávio Bolsonaro. Você enterrou a nossa revolução. Mas nós não morremos. Porra, vocês agora se odeiam pra valer, né, cara? Não sei nem quem é esse cara. Tu enterrou a revolução do cara, Mas quem é esse cara? É o cara do MBL. O Renan que eu conheço é o meu irmão, é o Jair Renan? Não, esse é o Renan outro, Calheiro? esse é outro. É outro. E aí? Ele falou isso, né? O que é assim, muito engraçado, porque o Flávio Bolsonaro tentou, quando a gente fazia oposição a ele e pedia o impeachment do pai dele, ele tentou reuniões com a gente, botou intermediários para marcar reunião com a gente todo aquele período. Aquele período ele sabia quem era a gente, quem sou eu no caso. E a parte mais engraçada é que depois, na entrevista, eu sou mencionado novamente, ele fala, o Renan, ele recebeu dinheiro lá daquela Refit, que é a refinaria que, enfim, tá tendo a investigação que o Beraldo foi colocado. E aí ele recebeu dinheiro desses caras pra montar um partido, né? E eu deixei o seguinte, de uma hora ele sabe quem eu sou, outra hora ele não sabe quem eu sou. Se eu fosse, sei lá, um cara, vamos dizer, envolvido em grande... Se eu fosse o Queiroz, se eu fosse um miliciano, ele com certeza saberia o meu nome. Mas eu vou deixar um desafio claro, eu deixei na minha live, eu vou deixar aqui no Antagonista. Fica tudo combinado, podemos fazer inclusive no Antagonista. O Flávio vai, a gente vai aí na sede do Antagonista. Eu abro pra vocês, todos os doadores nossos, abro assim a conta, o extrato de todo mundo que doou para o Partido Missão. Já que ele acha que teve alguma doação estranha dessa refinaria. Abro tudo. E aí eu peço para ele levar também as contas da Copenhagen dele, dos dados dos gabinetes dele, e a conta lá dele que recebia estranhamente dinheiro oriundo dos próprios membros do gabinete. E faz todo mundo aí, no Antagonista, na boa, na paz, tranquilamente, comemos um chocolate com ele. Eu topo, pode trazer. A gente traz até contador aqui para revisar. Traz Flávio, abre a conta dele, você abre a conta todo mundo aqui. Eu topo. Numa boa. Só marcar. Numa boa. Numa boa. Fazemos. Então tá desafiado o Flávio, já que ele falou isso. E aí, se ele não quiser, eu tenho certeza que não vai querer, porque o Flávio devia estar preso. Essa é a real. Então aí, enfim, né, fica pro momento. Mas ele não vai conseguir escapar. Ele pretende ser candidato a presidente da República. Vou comentar aqui um bafafá que tá rolando muito na galera do mercado financeiro. O zum é que há uma operação com alguns empresários, junto com o próprio presidente Lula, em colocar o Flávio Bolsonaro no jogo eleitoral para 2026, porque isso desmonta a candidatura do Tarcísio, isso beneficia o Lula, isso beneficia os Bolsonaro, porque eles mantêm o campo da direita supostamente preso com eles, e tira o Tarcísio da jogada, e o Lula ganha do Flávio, porque ganhar do Flávio tipo, qualquer um ganha do Flávio ali para presidente da República. Nesse cenário, eu estaria nessa eleição, né? Espero estar vivo até lá e saudável, e aí eu vou poder falar todas essas coisas. Aí se ele não sabe quem eu sou, ele vai ficar sabendo e nunca vai se esquecer. Curtiu esse vídeo? Então deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Quero muito saber sua opinião.